Senhor presidente, senhores vereadores, comunidades que nos acompanham pela TV Câmara e aqui no plenário, boa tarde. O tema de hoje que eu vou tratar vai ser meio ambiente. Trouxe as pautas que se relacionam com relação a esse tema e gostaria de iniciar falando de um tema que foi assunto aqui na nossa sessão de Câmara, que é a pretensão do governo do Estado de São Paulo de alienar, de vender parte do terreno hoje onde está a FATEC e a ETEC, mais conhecida como Escola Agrícola, mas só um momento, por favor, só um momento, mais conhecida como a área da FAPIJA, da antiga FAPIJA. Bom, já há algum tempo eu venho acompanhando a questão do desenvolvimento urbano da cidade, é um tema que eu gosto bastante. Enquanto vereador, em 2013, fui autor do requerimento ao governo do Estado para que aquela área fosse transformada num parque, a exemplo do que acontece, por exemplo, com o campus da USP em São Carlos, né, que é utilizado como parque municipal também. Fiz esse requerimento, a casa aprovou e foi matéria, agora sim, por gentileza, do Diário de Jacareí. Vereador quer que Escola Agrícola se torne parque. Obrigado. Então, essa é a nossa solicitação. Naquele momento recebeu passado algum tempo, uma negativa do governo do Estado com relação a essa possibilidade. E qual foi a nossa surpresa? A informação que chegou esse ano, em 2016, que a pretensão do governo do Estado de vender quase que a metade dessa área, e essa metade de área que ele pretende vender coberta, né, de áreas de proteção permanente, beira do rio, então áreas que sequer teriam grande valor comercial, mas que certamente para a cidade, para um parque, seria realmente de grande valia. Então, renovamos esse requerimento. Temos o próximo slide, por gentileza. Esse é o requerimento da época. O próximo, por favor. O próximo slide, por favor. Isso. Esses são os 3 requerimentos que nós encaminhamos. O primeiro, pedindo ao governador do Estado que fizesse uma audiência pública para que fosse consultada a cidade se nós concordávamos com isso e qual destinação ia ser feita. Não recebemos a resposta. O segundo requerimento foi solicitando a bancada Vale Paraibana aqui para que intercedesse junto a esse projeto. E o terceiro, que foi aprovado no dia de hoje, para que esse projeto fosse emendado e que no projeto do governador Geraldo Alckmin fosse feita uma emenda pedindo para que essa área fosse transformada num parque estadual. O deputado André do Prado, do PR, né, eu falei com ele ontem à noite, ele já tinha protocolado um destaque em votação e se comprometeu junto com o líder do governo, lá do governo Alckmin, encaminhar essa nossa solicitação. Enviei por e-mail já para ele escaneado a nossa solicitação, para que consigamos avançar nisso. Primeiramente, queria só registrar a forma desastrada com que o governador faz isso, porque vende áreas da cidade sem consultar a cidade. Eu acho que essa foi a primeira agressão. E o segundo ponto, sem avaliar as áreas, né? Essa área está no centro da cidade, uma área que tem um valor histórico, um valor na memória das pessoas, não só pela FAPIJA, mas pela Escola Agrícola, e, sem dúvida nenhuma, vai impactar positivamente na qualidade de vida da população, de uma forma muito mais positiva, sendo um parque público do que, de repente, virando um condomínio lá, com mais um condomínio, né, um feudo lá de muros fechados, isolando uma área tão positiva da cidade para a população. Então, fica aí nosso protesto e nossa discordância da forma com que conduziu esse processo o governo do Estado. Na sequência, pode colocar a próxima matéria que saiu no Diário de Jacareí. Fala: prefeitura é condenada por corte de 52 árvores em Jacareí. Volta aqui, por favor. Bom, essa matéria trata do corte das árvores. Muitas pessoas podem não lembrar, eram árvores que estavam localizadas na Rua Barão, lá próximo, ladeando lá hoje o que é o supermercado Vila Real e tal. Eram árvores grandes. De fato, tinha a questão de ser árvores impróprias, né? Que são árvores plantadas que podem quebrar a calçada e tal. Então, tem toda essa discussão, mas o foco não é nem comentar essa condenação. A gente lamenta, né, as razões para essa condenação. Obviamente, toda vez que a prefeitura é condenada, o município paga junto com isso, todos nós.
Mas o que eu queria registrar aqui, daí assim a próxima foto fecha, é o meu acompanhamento com relação a esse tema. E aí tem uma foto que tive uma reunião com o secretário de Meio Ambiente em 2015, muito obrigado, cobrando aí a execução do Plano Municipal de Arborização. Em 2009, quando eu entrei pela primeira vez nessa casa como vereador, primeiro ano como vereador eleito, me recordo que teve naquela época o Dia do Meio Ambiente, uma Semana do Meio Ambiente promovida pela Prefeitura, onde ela trouxe palestrantes da USP e tal, para discutir a questão da arborização, e foi apresentado para essa casa, tem cópia nessa casa do Plano Municipal de Meio Ambiente, e dentro dele existe o Plano Municipal de Arborização. A gente tem uma área, que é o viveiro municipal, que produz mudas adequadas para o plantio, porém esse plano nunca foi executado. E quem paga com isso é a cidade, porque fica mais feia, é a cidade porque fica mais quente, e a cidade porque todas as vezes que nós paramos os carros, né, quando mesmo sendo zona azul, aquele calor no carro, aquela dificuldade, né, é porque a gente não tem árvore. E o outro ponto é que a árvore, sem dúvida nenhuma, pode melhorar a qualidade do ar da nossa cidade. Então, um plano de arborização ele é fundamental para uma cidade que quer ter sustentabilidade, quer ter garantia de qualidade de vida para os seus cidadãos. E nós temos esse plano, só que falta executar. E a execução desse plano não é um ato caro, né? Não é um projeto que foge o orçamento da prefeitura, aí, que hoje, chutando baixo, aí está entre os 700 milhões de reais, vamos colocar. Então, mostra que isso é possível, a gente tem mão de obra capacitada, a gente tem um local de produção de mudas, mas precisa pegar lá um caminhãozinho, 3, 4 servidores, para plantar essas árvores adequadas, lembrando que a média do plano de arborização é a perda de 80% das árvores plantadas por conta do vandalismo, então não é um processo simples, mas certamente se tivesse sido implantado em 2009, 7 anos depois, nós teríamos aí já árvores adultas, dando melhor qualidade de vida à nossa cidade. Então, reforço aqui a minha cobrança, de que a prefeitura execute o plano de arborização que ela pagou para uma empresa fazer, mas que até hoje não executou. Na sequência, é também um problema ambiental, por que não? Pode colocar a próxima foto, por favor. Essa área, para quem não sabe, é uma área daquele córrego que divide a Freudenberg com a hoje a Ármico, e corta lá a Castelo Branco. Esse é o córrego que escoa toda a água do Jardim Emília. É o córrego do Tanquinho. Então, bem na ponta, na beira lá da rodovia, existe esse desbarrancamento, muito semelhante ao desbarrancamento que aconteceu aqui na cabeceira da ponte, que foi necessário jogar as pedras e tudo. Então, a cada chuva, está cavando esse barranco, ele estava bem menor. Essa terra está fechando a saída do córrego lá, o que dificulta o escoamento da água, e está chegando já bem próximo ao asfalto. Então, formalizei o documento da prefeitura, estou aqui em público, acho que tem uma outra foto, eram duas, tem uma próxima foto? Já formalizei isso à prefeitura para que tome as providências, já que esse córrego ele é de responsabilidade municipal, para que não, a hora que chegar na Castelo Branco, que é uma via importantíssima na nossa cidade, não seja necessário contratação emergencial, que geralmente é um valor muito mais caro, que acaba sendo um desperdício de dinheiro público, sendo que se fizer agora uma intervenção nesse local, vai ser muito mais barato resolver esse problema, né? Então fica aqui o aviso gravado nas atas dessa Câmara. E na sequência, relatar uma visita que fiz lá no bairro Veraneio Jal, e uma surpresa que tive aí acompanhando, né? Esse bairro é bastante carente, as casas foram construídas em volta do antigo lago, depois o lago não existe mais e a população construiu a casa dentro de onde era o lago, então é bem complicada a situação aí, principalmente escoamento de chuva. E aí é um bueiro que a prefeitura iniciou a construção e depois abandonou, e eles relatam lá que todo o material foi perdido, furtado, porque a prefeitura deixou lá terra, areia, bloco, e não voltou. E esses bueiros aí, o interessante é que eles estão na beira do barro, vocês estão vendo, os canos já estão todos entupidos de barro,
Então a chance de se perder essa obra é muito grande, né? E ele liga o nada a lugar nenhum, porque o cano nem sequer chega até o córrego, ele está enterrado dentro sem qualquer escoamento. Então, assim, um desperdício de dinheiro público, uma obra parada e a população sofrendo por isso. Só para fechar, na volta, saindo de lá, no Veranejal, pode manter essa foto aí, uma obra, manutenção feita há 10 dias atrás, já comeu a água e já está de novo o desbarrancamento afetando a via. Então, reforçamos a necessidade de melhor atenção a esse bairro periférico da nossa cidade. Ok? Um abraço e até a próxima quarta-feira.